Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus na Penha, na rua Montevidéu 1191, igreja cujo pastor está aqui conosco, que é o pastor José Santos, que é o pastor dessa igreja. E nós estamos aqui num culto muito especial chamado culto da vitória. O Deus da vitória. E eu não entendo vitória sem a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Eu vou ler do versículo 17 ao 22. Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 13, a partir do verso 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, e à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guardar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu quero falar com você aqui, que está na igreja, que está me assistindo pelo programa de TV, quando Deus está na direção da nossa vida. Essa é a história. Deus tira Israel do Egito e vai dirigi-los pelo deserto até Canaã. Eu quero deixar bem claro aqui, aproveitando essa história bíblica verídica e que nós podemos trazer lições para os dias de hoje, eu quero dizer que Deus na direção da nossa vida não significa que Deus vai nos carregar no colo. Não significa que Deus vai fazer tudo. A direção Deus dá. Mas quem tem que caminhar é o povo. Quem tem que ter todo tipo de provisão, no sentido da caminhada, é o povo. Então, cuidado, guarde bem isso. Deus, na direção da nossa vida, não significa que Ele vai nos carregar no colo e cuidar o tempo todo como se fôssemos bebês. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Mas antes de falar sobre quando Deus está na direção da nossa vida, eu queria mostrar algumas coisas quando o homem não quer e não tem Deus na direção da sua vida. Quando o homem decide e escolhe que ele é o piloto, é o comandante da embarcação da sua vida. Ele é que toma as direções pelos caminhos que ele deseja andar. Só algumas considerações para você saber quando o homem não tem Deus para dirigir a sua vida, algumas coisinhas, só apenas algumas, é muito mais do que eu vou falar. Elas acontecem para você poder ter pelo menos uma ideia sobre essa questão. A verdade é que quando o homem está no comando da direção da sua vida, o homem sempre escolhe o caminho mais fácil e mais rápido. Essa é a natureza humana. A cultura da facilidade. Fica rico da noite para o dia. Coisa maravilhosa. E por favor, sem esforço. E por obséquio, se tiver que fazer algum esforço para carregar alguma coisa, isopor. Nada pesado. Né? O ser humano quer isso. O ser humano quer ficar rico da noite para o dia. Sabe? Ele quer entrar como assistente do 5º carimbador numa empresa e no ano seguinte quer ser presidente. É o mesmo caminho, sabe? Rápido, fácil. E quero dizer uma coisa para vocês.
que isso não é só o ser humano no seu viver normal, de vida material, não. Até no reino de Deus. Sabe? O camarada tem uma vocação, aí ele vê uma igreja grande como essa, e ele pensa que vai ser pastor de uma igreja grande da noite para o dia. Você está vendo isso aqui hoje, mas você não conhece 40 anos de história, 50 anos de história do pastor. Sabe? As pessoas pensam que as coisas acontecem da noite para o dia, porque pensam que as coisas vão acontecer rápido e de maneira fácil. E sabia que o marketing, a propaganda trabalha com essa expectativa humana? A propaganda trabalha com isso. Você quer ver? Um anúncio de uma financeira. Dinheiro fácil e rápido. Quero fazer, assina aqui, assina aqui, um jurozinho, 5% ao mês. Sabe, coisinha fácil também. Você vai pagar 8 vezes o dinheiro que você pegou. Rápido e fácil. Tranquilo. Olha aqui, olha. Você vai comprar um carro, a primeira prestação daqui a 90 dias. R$ 199,00 por mês. E a primeira daqui a 90 dias. E você pega a chave do carro zero. É para mim. Olha o tamanho do carnê. Fácil. Olha, apartamento sem entrada, sem intermediária. E ainda vem imobiliado. Olha que coisa linda. Apartamento sem entrada, sem intermediárias, imobiliado. Meu Deus! Meu filho, com todo respeito, sem ofender ninguém, você vai pagar esse apartamento e quando você tiver... Assim, ó, quantas prestações faltam? 20 anos. Depois de já ter pago uns 30, pastor Santos. Já estou acabando de pagar? Tudo assim, é tudo rápido, tudo é fácil. Esse é o caminho do homem. O homem quer as coisas rápido e fácil. Sabe? Moleza. E como vocês já ouviram falar, se você quer moleza, eu te dou algumas receitas. Gelatina, pudim ou sopa de minhoca. Uma dessas coisas é molinho, não tem nenhum... A minhoquinha entra assim, ó, pela goela abaixo. Rapidamente. Sem nenhum esforço. Tá certo? Não precisa mastigar, não. Entendeu? É fácil, é rápido. Uma outra coisa do caminho do ser humano é que o ser humano, ele trabalha com lógica. Sabe? Ele trabalha com lógica. Estou no Egito e vou chegar a Canaã daqui a algumas semanas. Ele não vê as variáveis incontroláveis que estão entre o Egito e Canaã. Ele não vê. Ele vê onde está e onde ele quer chegar. Aqui eu vou por aqui, passo ali, corto ali, vou para cá, subo ali, desço ali, chego lá. No meio do caminho tem filisteus. No meio do caminho tem amalequitas. No meio do caminho tem edomitas e outra raça de gente. Não é assim não. Sabe? Com essa lógica toda que você vai conquistar as coisas da vida. Mas o homem pensa assim. O homem pensa assim. O ser humano, o caminho do ser humano, trabalha com o aqui e o agora. Trabalha com o aqui e agora. É o que eu sou hoje, é o que eu tenho hoje, aqui e agora. É o que eu posso, é o que eu estou vendo, é o que eu entendo e acabou o papo. Sabe? O pessoal de Israel, é interessante que diz que eles seriam armados. Moleza? A gente sai armado, primeiro besta que tiver na nossa frente, a gente corta a cabeça dele. Não sabiam usar a espada. Sabe? Só esse era o probleminha. Aí Deus disse assim, um caminho mais fácil não vai dar certo. Na hora que eles encararem esse povo guerreiro chamado filisteus, vão sair correndo. Não dá. Sabe? Trabalha com aqui e agora. Pensa que está preparado. Pensa que está na hora. E quando vem a tarde. Um outro dado do caminho do ser humano, quando ele está no controle total, é que o ser humano, na maioria das vezes, toma uma direção baseada em emoções. Na maioria das vezes. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Deus. Coração enganoso. Mano, aqui, eu acho que é por aqui. Eu acho que é por ali. Eu acho que eu fiz. Você vai ficar achando. Vai ficar achando. Baseado no que você está sentindo, baseado nas suas emoções. O ser humano é danado para tomar decisões, escolher direções, baseado no que a sua emoção, no que os seus sentimentos está dando de dado.
aí depois quebra a cara, chora, porque fica emocionado pelo que quer fazer, e depois chora, porque foi pelo caminho errado. Agora, querido, eu quero te dar um conselho. Deixa Deus estar na direção da sua vida. Eu vou te mostrar por que é importante. Eu vou te mostrar porque eu e você devemos deixar Deus na direção da nossa vida, lembrando mais uma vez que Deus na direção da minha vida ou da sua vida, Ele não vai me carregar no colo, Ele não vai me pegar e ficar o tempo todo me empurrando para lá e para cá, porque Ele acredita no meu potencial, na minha capacidade, Ele acredita nisso, e você tem que entender esse princípio. Mas eu quero mostrar para você, quando Deus está na direção. O que acontece quando Deus está na nossa direção? Quando Ele está no comando da nossa vida, sabe o que acontece? O homem trabalha com o aqui e o agora, Deus trabalha com o depois. Israel pensou que ia sair do Egito, em algumas semanas, chegar a Canaã. Deus disse, vai ter que rodear, porque Deus vê lá na frente. Um dos atributos de Deus é a onisciência. O Deus que conhece todas as coisas, e dentro da onisciência tem a presciência. Deus conhece e conhece antecipadamente. Deus na direção da nossa vida, Ele vê a nossa caminhada lá na frente e pode nos livrar do perigo, da morte, do desastre e da derrota. Deixa Deus dirigir, porque Ele vê o depois. Segundo lugar, quando Deus está na direção da vida, diz o texto, diz aqui, no final do versículo 18, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Com Deus na direção da nossa vida, você sobe. Com Deus na direção da nossa vida, nós conquistamos patamares maiores. Deus não vai te levar para baixo, Deus vai te levar para cima. Se Deus dirigir a sua vida, você vai crescer, você vai subir, você vai conquistar patamares superiores. Agora olha o que diz o texto, que é interessante. O versículo 18 diz que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. No capítulo 14, versículo 22, diz que o povo atravessou no meio do Mar Vermelho. Preste atenção que eu vou te falar. Porque Deus, na maioria das vezes, nos dirige para bem perto dos problemas, ou então, para nós atravessarmos os problemas. Por que Deus faz assim? Poxa, pastor, Deus está na direção da minha vida, por que Deus não bota os problemas lá, longe de mim? Diz o texto que os filhos de Israel passaram junto ao mar, e depois no capítulo 14, versículo 22, diz que eles passaram por dentro do mar. Isso aqui tem uma simbologia. Muito perto do problema e por dentro do problema. Por que Deus nos leva para esse lugar? Por que Deus faz assim? 3 motivos. Primeiro motivo, para você saber que os problemas são reais. Não é utopia não, meu irmão. Não estou com problema nenhum. Quer que eu te interne aonde? Vou mandar você para que hospital psiquiátrico? Não é problema não. O couro está comendo. Não, Deus quer que você veja que os problemas são reais. Não é brincadeira. Não é para você menosprezar. Deus quer, olha aqui, está vendo aqui? Está vendo o mar? Você está vendo o mar? Eles são reais. 2, Deus nos faz trafegar perto e por dentro dos problemas, para que a gente reconheça a nossa fragilidade.